Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente repercutir o mercado da bola, né? Primeiramente eu vou começar por um dos estaduais, né? O Gauchão, partida entre Aimoré e Juventude 1-1, tá? E aí fica aquela famosa cutucada, né? Será que o problema era o Jair Ventura? Né? Diz que o Juventude agora tá sondando o Lisca, né? O Lisca estava no estádio assistindo esse jogo, essa partida entre Aimoré e Juventude. A gente se pergunta, né? O Juventude segue ainda na vice-lanterna do Campeonato Gaúcho. O problema era o Jair Ventura? Enfim, são coisas para se pensar. O Lisca, e assim, todo respeito ao profissional, mas a gente sabe que o Lisca ele tem se caracterizado, né, nas passagens que teve, meio que como um tapa-buraco, né? E, de novo, não é querendo desmerecer o treinador, ele tem seus méritos nisso, ele é famoso por isso, né? Mas é uma solução definitiva? Contratar o Lisca não é uma solução definitiva. Apesar de ele ter feito uma baita campanha com o América em uma edição da Copa do Brasil, eu não lembro em que ano, foi recente, o ano passado, ano retrasado? Ano passado não, foi no ano retrasado, se eu não me engano. E eliminado pelo Palmeiras, se eu não me engano, foi o ano que o Palmeiras foi campeão, né? Então, cara, assim, é um bom técnico, mas, repito, a carreira do Lisca, infelizmente, se caracterizou por isso. Ele é um cara que vai lá, ele vai apagar um incêndio, mas ele não vai ter sequência, né? E, lamentavelmente é isso. E não só o Lisca, né? Tantos outros treinadores do futebol brasileiro meio que acabaram ganhando esse rótulo, porque esse é o rótulo que eles se deram, né? Infelizmente, eles se deram esse rótulo. Então, se vai dar certo ou não, não sei. Eu já falei mais de uma vez aqui no podcast. Eu acho que todo treinador tem os seus conceitos, tem alguns que são ultrapassados, tem. Mas se tivesse sequência longa, né? Mesmo nos momentos difíceis, eu acho que todos eles poderiam ser campeões de títulos grandes. Eu acho. Tá? No que o. Nossa, tá falando uma heresia. Eu, sinceramente, eu acredito nisso. Mas aqui no futebol brasileiro não tem essa cultura. Se pegar, por exemplo, o Alex Ferguson, foi treinador do Manchester United por vários anos e ele passou por vários e baixos, vários altos e baixos no Manchester United. Ganha título, depois o elenco é fragmentado, ele reestrutura, não manda embora, o projeto segue e ele ficou assim por vários e vários anos. 2 décadas, se eu não me engano, né? Mais de 2 décadas. Então, não estou aqui, obviamente, querendo comparar os treinadores brasileiros com o Alex Ferguson. O que eu digo é que, assim, mesmo nas dificuldades, você bancar o treinador é importante, né? Porque dá a chance do próprio treinador também rever alguns conceitos, dele se reciclar ainda no cargo e mudar algumas coisas. Agora, não há tempo para isso, né? Infelizmente, o futebol, não só no Brasil, mas no mundo inteiro é muito passional, aqui nem se fala. E aqui o futuro de um técnico é extremamente imediatista. O Roger Machado, por exemplo, teve o início dos mais positivos possíveis no Grêmio. Agora, se isso vai ter sequência, a gente não sabe, né? Então, a gente se pergunta, né? Assim, foi a decisão certa mandar o Jair Ventura embora? Não sei. Se o Lisca, de fato, for pro Juventude e der resultado, legal. Valeu a pena no curto prazo. Agora, e no longo prazo? Né? Porque o objetivo do Juventude, é óbvio, é permanecer na Série A mais uma vez, né? Só que assim, é se consolidar na Série A. Essa é a palavra correta, né? Já permaneceu, agora é se consolidar. Que é o quê? É ficar mais facilmente na Série A. Não é sofrer até a última rodada para não cair. Agora, pelo início de temporada, né, o início ruim do futebol, mandando o treinador embora, é difícil a gente projetar coisas boas, né? É lógico que tem tempo até o campeonato nacional, tem muita coisa para mudar, mas o início é pessimista, sem dúvida nenhuma, né? Enfim, vamos seguir. Lamentavelmente, essa é a cultura do nosso futebol. E aí a gente só vai saber se vai estar resultado ou não se o Lisca for de fato contratado, tá? Falar de Flamengo, teve aquela polêmica do Gabigol, né? Na decisão da Supercopa do Brasil. E houveram muita discussão, muita especulação, gente que acabou julgando o Gabigol, chamando ele de pipoqueiro. Né? A grande verdade é que não foi isso. O Gabigol esclareceu aí em alguns posts
respondendo alguns posts no Twitter, e ficou claro que ele ia bater o pênalti decisivo quando o Galo errasse, né? Então, assim, o Hulk marcou, ele não ia lá para fazer o gol de empate, porque o Flamengo já tinha tido 4 chances, se eu não me engano, de fechar, né? O cobrador do Atlético Mineiro errava, ou o Hugo Souza defendia, e na hora de definir, ninguém definia. Então, em virtude disso, vendo o que estava acontecendo, o Gabigol, o que aconteceu na resenha dos caras? E se algum jogador do Atlético errar ou perder, eu vou bater o pênalti decisivo. Eu vou ser o cara que eu vou fechar, vou acabar com isso aqui. Então essa foi a decisão. Por isso que ele não foi, por isso que foi o Vitinho, né? Então abriu muita margem para especulação, porque, claro, o Hulk vai lá em teoria ele é o cobrador, o melhor cobrador, em teoria não, de fato ele é, né? O melhor cobrador do Atlético Mineiro. O que se esperava é que o melhor cobrador de penalidades do Flamengo fosse também para manter a igualdade, né? O grande problema dessa decisão dos jogadores do Flamengo é que se você perde, acabou, né? Então todo pênalti é decisivo. Quando tá no 1-1, todo pênalti é decisivo. Então o Gabigol tinha que ter ido bater naquele momento, né? Porque começa a subir a pressão, o nível de pressão eleva muito. Se você já os 11 jogadores já bateram, vai entrar num novo ciclo, né, de cobranças alternadas. Aí, poxa, você precisa ser um monstro para você aguentar a pressão, né? O Hulk, pelo amor de Deus, ele fez o primeiro, voltou, fez de novo, monstro, né? Agora sim, eu não condeno a decisão do Gabigol de, de bater o pênalti decisivo. Por quê? Porque o Flamengo tinha tido várias chances, né? De fechar a fatura, de levar o caneco, e ninguém conseguiu. Então, assim, pô, ele vendo o que estava acontecendo, imagina a angústia do cara. Fala, pô, gente, faz o seguinte, né? Se defender ou errar, eu vou bater. E aí, eu vou fechar esse negócio. O problema é que não teve tempo para isso, né? O problema é que, assim, ele se baseou em algo que ele foi vendo ao longo de 11 cobranças. Mas, se você não igualar o marcador, acabou, né? Acabou a disputa de penalidades, que foi o que aconteceu. Então, foi uma decisão precipitada. Aí ele acabou gerando outra polêmica, né? Porque ele responde tweets com risada, enfim, com carinhas. E não sei, assim, não acho que é o momento nem de responder esse tipo de coisa. Claro que, se a gente for dar as devidas proporções, uma Supercopa do Brasil, até porque o Galo levou os 2 títulos nacionais do ano passado, para mim, sincero, honestamente, não tem tanto valor, tá? Não teria tanto valor, mas é óbvio, é uma disputa de título, né? É o primeiro título do ano que o Flamengo estava em disputa. Então, você tem que ir lá e você tem que ganhar. Com o elenco que tem o Flamengo, você tem que ir lá e precisa vencer. Não é a hora de ficar retrucando o torcedor nas redes sociais. Ah, pô, os caras estão me chamando de pipoqueiro, eu preciso responder. Não, cara. Vai jogar seu futebol, sabe? Deixa, a galera vai falar o que quiser, né? E a imprensa também vai falar. E aí é especulação. Porque, assim, acontece a cobrança, o Hulk vai, o Gabigol não vai. O que é natural de você pensar? E aí depois ninguém dá entrevista justificando, explicando o que aconteceu. Isso abre margem, obviamente, para que as pessoas façam as suas próprias interpretações. Se não quer que isso aconteça, já vai depois do jogo, puxa o microfone e fala, ó, não pipoquei, tá? Só para deixar claro, foi isso e isso. Acabou, não teria gerado repercussão nenhuma. Agora os caras vão embora, ninguém fala nada, você não sabe o que aconteceu. E aí é o que eu falo, assim, não dá pra também criticar a imprensa, o jornalismo por isso. Os caras precisam, pô, preciso saber o que entendeu. Ninguém fala nada. Então, se ninguém falou nada, tá todo mundo de acordo com o que a gente tá falando, né? Aí responder agora, depois sabe, com ironia nas redes sociais é complicado, né? Enfim, né? Acho que não era um bom momento. Também não sei se... É um ser humano, perde a paciência, estoura, mas para um jogador do nível dele, que já passou por tanta coisa como o Gabigol, eu acho que ele é muito maior que isso, né? Ele é um personagem muito maior que isso. Então, se vale de alguma coisa, e se um dia ele me ouvir, que eu acho impossível, mas, cara, foca no seu futebol, faz o que você faz de melhor, porque, meu, você é craque,
né, vai ficar dando bola para torcedor nas redes sociais, o torcedor vai cobrar sempre, né? O torcedor vai cobrar sempre. Isso é muito maior que essas coisas. Isso é muito maior. A história fala por si só, né? A história do jogador já fala por si só. Então, não tem muito que... Acho que não tinha muito que ele entrar nessa onda. Agora ele entrou e talvez mais gente pegue no pé dele, né? Esse que é o problema de você responder no calor do momento. As pessoas às vezes pegam isso e vão usar isso contra, né, por um bom tempo. Então, infelizmente, acabou cedendo aí às tentações das redes sociais e acabou sendo um pouco irônico aí. Eu acho que não precisava, mas enfim, né? Faltou aí uma assessoria para dar uma blindagem. Palmeiras, né? O Palmeiras divulgou a lista aí dos inscritos para jogar a Recopa Sul-Americana, né? Uma lista gigante de vários jogadores, o que chamou a atenção a presença de vários jogadores, né, do Sub-20, que jogaram a Copinha. Então não vou falar obviamente todos, né? Porque é uma lista bem generosa de 49 jogadores, mas alguns são figurinhas carimbadas, né? Gabriel Silva, o Giovani, por exemplo, que se destacou e teve proposta e a presidente do Palmeiras negou e tá lá também. Então são vários jogadores, né? Os garotos da base que já estavam lá, por exemplo, o Gabriel Veron, o Danilo, estão tudo lá, né? E uma lista é grande e agora o Abel Ferreira vai ter que colocar essa juventude à prova nos treinamentos e começar a dar espaço, né? Alguns já atingiram a idade limite, né, para jogar a categoria de base, então é hora agora do Abel Ferreira testar alguns jogadores, entender o momento, ver se é o momento de emprestar, se é o momento de incluir de fato no plantel do Palmeiras, porque eles estão inscritos, mas eles não, né? A gente sabe que muitos deles não vão jogar, não vão sequer entrar nem em jogo de que o Palmeiras entrar com os reservas, alguns nem vão entrar. Então o próprio Gabriel Menino, por exemplo, que era um dos titulares absolutos há alguns meses atrás, hoje quando o Palmeiras joga com os reservas, ele nem entra. Quando joga com os titulares, na última partida, eu acho que o Abel Ferreira colocou o Patrick de Paula, mas ele não pôs o Gabriel Menino. Então o Gabriel Menino está num momento muito ruim, né? Eu acho que isso vem nos treinamentos e, claro, também uma perspectiva que eu tenho. Ele está usando isso para blindar o jogador, né? Porque senão ele entra naquela tiriça, o torcedor já pega no pé. Ainda mais com aquele post que ele teve depois do Mundial, curtindo o post do Chelsea, campeão. Isso pegou muito mal, né? Então acho que o Abel vai blindar o jogador, vai deixar ele no banco. E isso deve estar acertado com ele, né? Isso deve estar acertado com ele. Você não está tecnicamente no melhor momento e se poupar. Se você for entrar, você tem que entrar para estourar, que é para reconquistar a torcida. Se não for para estourar, é melhor não entrar. Senão o torcedor vai ficar na bronca. Ainda mais jogando em casa, né? Então é realmente complicado. Vai ter que gerenciar muito bem essa sequência aí do Gabriel Menino no Palmeiras. Enfim, o Palmeiras está com a lista e agora se prepara a milhão, né, para essa disputa da Recopa, que é importante para o Palmeiras, né? Digerir aí o vice-campeonato mundial. Acho que é fundamental começar o ano com um título, pelo menos. Por mais que não seja o título principal, aquele desejado pelos torcedores, que é de novo a Libertadores, para voltar a disputar o Mundial, a Recopa é importante. É sempre importante começar com um título, como não aconteceu no ano passado. O Palmeiras voltou do Mundial, ganhou a Copa do Brasil, beleza, mas depois foram uma série de decisões que o Palmeiras foi perdendo. A Recopa, a Supercopa do Brasil, a Campeonato Paulista. Então foram 3 disputas de títulos que o Palmeiras caiu. Agora precisa mudar essa escrita, né? E eu acho que o Abel está preparando o time muito bem para isso. E é um time que eu acho que está mordido, né? Os torcedores rivais vão sempre pegar no pé. Eu acredito que talvez até na Arena da Baixada o torcedor grite que não tem Mundial. O Palmeiras tem que usar isso como motivação, né? Para canalizar as energias e sair com um bom resultado. Isso é fundamental, né? Começar um ano com um bom resultado, com o título. Se a gente vê o Flamengo, por exemplo, a Supercopa do Brasil, poxa, não se equipara a uma Libertadores, a um Campeonato Brasileiro, não se equipara nem ao Campeonato Carioca, na minha opinião. Mas perdeu o título e agora já está numa mini crise, né? Paulo Souza mostrando uma certa insatisfação, o torcedor cobrando,
Precisava? Não, mas assim, o torcedor precisa disso, né? E é igual o Palmeiras. O Palmeiras precisa disso para seguir bem na sua temporada e de bem com a torcida, né? Seguir de bem com a torcida. Vamos agora ao assunto da vez. Quem será o novo técnico do Corinthians, né? Não sabe, não sabemos. A gente não sabe, tá? Aparentemente, de fato, o nome era o Luiz Castro, né? O nome que o Neto tinha. Esse era uma grande expectativa, pelo menos para mim, acompanhar o programa do Donos da Bola para ver o que o Neto ia falar. E pelo que ele fala, e pelas coisas que ele fala, fica meio que subliminar que de fato o nome que ele recebeu era o Luiz Castro, tá? Porque ele fez um programa falando todo feliz, falando que o Corinthians tinha técnico, e no último programa ele já não falou mais isso. Ele já falou assim, vocês sabem se é o Luiz Castro que o Corinthians vai fechar? O Corinthians pode fechar com o técnico hoje, o Corinthians pode fechar com o técnico amanhã, mas ele em nenhum momento falou assim, o Corinthians tem técnico. Como ele estava, né, felizão no programa anterior. Então acho que realmente o nome que ele tinha era o Luiz Castro e o Luiz Castro está a caminho do Botafogo, né? Parece que disse sim ao Botafogo. Não sei se a gente fez, se ele, o treinador, o empresário fez um leilão, não sei o que eles quiseram fazer. O fato é que o Botafogo subiu a proposta. Pelo que a gente pôde apurar, aumentou aí, né, a grana, o projeto de trabalho, vai pagar multa rescisória, reforços. Já fala que a gente viu um texto aqui que fala que o John Textor entrou em contato com o Cavani, né? Então você vê que o projeto é extremamente ambicioso. Esse projeto do John Textor, ele ainda não é dono, tá? A SAF do Botafogo ainda não está fechada, mas ele já começa a demonstrar um papel bastante ativo, tá, na gestão do clube. Bastante ativo, né, participando diretamente nas conversações com o Luiz Castro, até porque ele quis a saída do Anderson Moreira, então isso era a responsabilidade dele mesmo. Tá, reforços. Cavani é um reforço, um baita de um reforço, né? Se ele já entrar em contato com o jogador, é sinal de que ele tá afim de investir uma grana, né? Tá a fim de investir uma grana pesada. Então, aparentemente, o Luiz Castro vai de fato para o Botafogo, não dá para cravar, tá? Porque tinha sido cravado no Corinthians e agora fala que ele fechou com o Botafogo. Enquanto ele não vier para o Brasil, assinar o contrato e vestir a camisa, não dá para saber. Porque aparentemente os caras fizeram um leilão, né? Tava negociando com o Botafogo, depois disse sim pro Corinthians e voltou com o Botafogo. Pô, é complicado, né? Vai chegar aqui no Brasil já com muito mal visto por algumas coisas, mas quis comprar essa briga com a torcida corintiana, agora aguenta. Agora vai ter que aguentar. Agora ele vai ver o que é a torcida do Corinthians. Mas aparentemente esse era o nome. Esse de fato era o nome que o Neto falava que o Corinthians fechou. Porque no programa, repito, no programa de ontem, ele em nenhum momento ele falou que o Corinthians tem treinador. Tudo que ele falou é que assim, quem que falou que é o Luiz Castro? Alguém falou? O Duílio falou? E se o Corinthians fechar um treinador hoje, amanhã? Vocês sabem quem é? Vocês não sabem quem é? Então, ele não deixou claro, ele de novo falou assim, eu não vou falar quem é. Ele fica falando que ele não vai falar quem é, porque ele prometeu que não ia falar, mas já ficou subliminar que era o nome da vez era o Luiz Castro, né? Já ficou essa subliminarmente, eu não sei se é a palavra correta, peço perdão, parece que esse era o nome. E não deu, né? Infelizmente não deu. Agora sim, uma coisa que eu não concordo, e aí eu peço desculpas, né, ao Neto, que é um personagem, uma figura que conhece muito de Corinthians, e eu gostava muito gostava e ainda gosto, né, mas agora não tanto, porque assim, o Neto era um cara que ele criticava os problemas do Corinthians, e hoje eu não sei o que acontece, né, ele tá fechado com o Duílio, não sei porquê, né, o Duílio pode ser uma ótima pessoa, mas ele tá fechado, né? Ele não critica mais o Corinthians, ele critica os jogadores, ele critica a comissão técnica, mas a gestão do Corinthians ele não critica mais. Né? Agora sim, eu acho que ele pode ter uma boa relação com o Duílio e tudo mais, mas você tem que criticar ou tem que ser criticado.
Aí, em vez de criticar o Corinthians, ele critica a imprensa, que tá fazendo o seu papel. Assim, ele vai. Infelizmente, ele atraiu isso pro Corinthians. Falando que o Corinthians tem treinador, falando que o Corinthians tem treinador. O que ele acha que ia acontecer? Com um monte de repórter que tem no Brasil, que tem um monte de contato no mundo, os caras foram atrás da informação para descobrir quem era. E descobriram que era o Luiz Castro. Então, se não era para vazar, se não era para isso acontecer, ele que não falasse nada. Agora ele quis tirar uma vantagem, quis tirar uma casquinha, quis tirar uma onda com as outras emissoras, né, com outros canais, enfim, com rádio, televisão, com outros veículos concorrentes, para dizer que ele tinha uma notícia privilegiada, e isso acabou virando contra o Corinthians. Então, assim, agora não adianta criticar, vocês ficam falando mal do Corinthians, ficam falando de dívida, vocês ficam falando ficam especulando o nome que, sabe, a gestão corintiana nem se pronunciou, e de fato, eu já falei aqui, eu vou esperar uma manifestação do Duílio para dizer se houve negociação com o Luiz Castro, se houve negociação com o Jorge Jesus, porque até então é especulação, né? Porque às vezes um treinador é oferecido e o clube não negocia de fato. Tá, foi oferecido, o empresário faz isso. O empresário oferece o jogador, aí começa a ligar pros veículos de imprensa, né? Pros jornalistas. Fala, ó, ofereci fulano pro Corinthians. E aí os caras já começam, ó, fulano foi oferecido. E aí já acha que não os jornalistas, mas pro público, pro torcedor, parece que já tá negociando, e na verdade não é. E aí depois fica feio pra imagem do clube, né? Poxa, recebeu um não de 10 treinadores, né? O que não é verdade. Às vezes 10 treinadores foram oferecidos e o Corinthians só negociou com o Luiz Castro. Então, eu concordo com esse aspecto, tem que tomar um certo cuidado. Agora a imprensa faz o papel dele. A imprensa faz o papel dela. Vai criticar a imprensa por isso? Pelos caras tentarem trazer uma informação para o torcedor, já que a gestão corintiana não se manifesta, os caras vão atrás da informação. O torcedor quer saber de alguma coisa. A gestão não se manifesta, o que eu acho correto. Eles não têm que vazar absolutamente nada. Eu acho que essa postura da gestão corintiana está extremamente correta. Porque fica no ar, né? Fica uma grande névoa. Será que negociou? Será que não negociou? Será que recebeu ou não? Será que não recebeu? O Luiz Castro, de fato, agora parece que recebeu um não dele. Agora sim, o Corinthians escolheu o que plantou. Foi assediar um técnico que estava negociando com um rival, né? No caso, o Botafogo, com um rival nacional. Essa informação chega para o Neto tira a onda com essa informação, né? Dos outros veículos de imprensa, dos outros jornalistas. O que os caras fizeram? Foram atrás, isso vazou, o John Textor ficou sabendo e falou direto com o treinador. E subiu a pedir, já que ele é o dono da grana, ele sobe na hora a pedida. Ele não precisa de intermediário. Né? O Corinthians não, para negociar um aumento de valor, pagar uma multa, eles precisam falar com... vai ter que falar com o pessoal do financeiro. Dá para fazer? É possível? Aí é um monte de conversa. É uma burocracia, né? Querendo ou não, é uma burocracia. Apesar de muitos clubes gastarem, né, de forma inconsequente. O John Textor é o dono da grana. Então vai falar assim, quanto você quer para aceitar o Botafogo? Eu quero isso. Então tá aqui, ó. Eu subo a proposta para você. Ele é o dono mesmo, ele não tem que dar satisfação para ninguém. Então foi querer entrar numa briga contra um cara que tem muita grana. E assim, é que eu falo, eu não concordo com algumas coisas que ele falou. Porque, poxa, tem que saber perder também. Quem disse que o Botafogo deu um chapéu no Corinthians? O Corinthians quis dar um chapéu no Botafogo e tomou outro de volta. Fala assim, quem disse que a grana é do Botafogo? A grana é do Botafogo, o cara vai comprar o Botafogo. É igual a Crefisa. Quem disse que a Crefisa não ganhou título nenhum? Lógico que ganhou, a Crefisa que pôs dinheiro no Palmeiras. Aí fala, quem que fala da dívida do Atlético Mineiro? Quem que fala da dívida do Palmeiras com a Crefisa? Assim, a dívida do Atlético Mineiro com o empresário, a dívida do Flamengo, a dívida do Palmeiras com a Crefisa, de longe, mas muito de longe, se equipara a dívida que tem o Corinthians. Somando o clube, dívidas internas do clube, mais estádio, de longe. É mais de 1,5 bilhão aí se for somar. Fora os juros que só vão aumentar, né? Já que o Duílio fez um acordo para não pagar o estádio agora, os juros só vão aumentar. Essa dívida do Corinthians vai aumentar exponencialmente.
Assim, é algo assustador. E não falar sobre isso é um problema também. Porque é querer tampar o olho com a peneira, né? Agora, assim, o Neto é um cara que se mostra muito consciente, ele aborda assuntos polêmicos como, né, questão da liberdade de gênero, que ele se mostra a favor, questão de machismo, de preconceito, ele aborda tudo isso. E agora ele quer uma ditadura, ele não quer que a imprensa fale do Corinthians. Então, assim, é um pouco paradoxo, né? Porque a imprensa, que, gostando ele ou não, que ele também é parte de um veículo de imprensa, tá fazendo o seu papel, que é trazer o quê? Para o público, para o torcedor corintiano, alguma coisa que a gestão não traz. Porque a gente sabe que a gestão está se mexendo, mas e eu acho que a decisão é correta, porque senão vira motivo de chacota, né? Como virou o Galo, como virou o Palmeiras antes de trazer o Abel Ferreira. Então o Corinthians está seguindo a mesma estratégia e eu acho que tem que continuar assim. Agora não adianta ficar criticando o jornalista que especula o nome aqui, especula o nome. Cara, se alguém falar pra ele, essa questão do Luiz Castro foi culpa do próprio Neto, cara. Assim, desculpa, se ele parar pra pensar, ele vai entender isso. Ele devia ter ficado quieto, agora não, ele quis tirar uma onda, quis tirar uma casquinha, falando que o Corinthians tinha treinador, e aí, gente? Ninguém sabe segurar a língua, né? É igual o Palmeiras, né? O Palmeiras recebeu ali a indicação tentou um treinador, não deu, e aí foi para a Europa, e aí começou a especulação, igual aconteceu com o Corinthians. O Palmeiras está atrás de fulano, o Palmeiras está atrás de ciclano. E aí do nada apareceu o Abel Ferreira, né? O nome que foi sugerido para o Palmeiras avaliou, mas assim, quando foi falado o Abel Ferreira, já estava praticamente 100% acertado. Que era o caso do Luiz Castro também, né? Diz que ele tinha dito sim, inclusive na rádio Bandeirantes o Neto falou. Agora, se o cara não honra com a palavra dele, ele falou alguma coisa assim. Agora, se o cara não honra com a palavra dele, não diretamente falando do Luiz Castro, ele falando enigmaticamente de um suposto treinador que aceitou treinar o Corinthians, né? Agora, se o cara não honra a palavra dele, que isso e aquilo, né, não tem o que fazer. Então, fica assim, os sinais são subliminares, mas deixam meio que claro que esse era o nome do Corinthians. Então chegou muito perto. Anunciou, tudo bem, não tem problema. Não rolou, né? Se os caras quis fazer um leilão, o Corinthians não quis entrar em leilão, faz parte. Isso é o futebol, isso é o mercado, né? Isso é o capitalismo, é a livre oferta. Oferta e a procura. Então agora vai seguir na busca e eu não acho que tem motivo para criticar a imprensa, que isso e aquilo, falar de dívida. Dívida tem que ser falada sim. Se ele é um cara que ele quer assumir o Corinthians daqui a alguns anos, seja numa gestão, seja como vice, seja como presidente de clube, ele tem que saber como é que ele vai estancar essa sangria. Porque não adianta o Duílio vir e falar, mantivemos a dívida no mesmo patamar. Porque se ele manteve a dívida no mesmo patamar, ele está pagando o mesmo valor do ano passado, né, com juros, com milhares, milhões de juros para manter a dívida no mesmo patamar. Agora, assim, com a loucura política que vive o Brasil no ano de eleição, os juros flutuam de formas um tanto quanto estranhas, né? Tanto quanto estranhas não, isso faz parte do mercado. Eu não sei se os juros do Corinthians é um juros fixo, o que eu duvido muito. Porque é difícil ter juros fixos. É um negócio que varia de acordo com o mercado. E o mercado financeiro, né? Todo mundo sabe que não é um mercado estável. Então a dívida do Corinthians necessariamente vai aumentar. O Duílio mantendo a dívida do Corinthians como está, necessariamente já vai aumentar. Você entende? Porque manteve o mesmo. Vamos supor que a dívida é de 1 bilhão. Aí os juros. Não sei, cara. Coloca aí. Vamos colocar vamos diminuir a dívida do Corinthians. Supor que a dívida do Corinthians fosse de 4. De 100 reais. Né? 100 reais. Uma dívida de 4% ao ano. Quanto que vai dar? 4 reais, né? Então de 100 você tem que pagar 4 a mais para cobrir a dívida. Agora você multiplica aí por vários zeros para chegar no 1 bilhão para ver quanto que vai virar esses 4 reais, tá? Então é complicado. Assim, isso tem que ser falado. Não adianta querer jogar para baixo da peneira
e apontar o problema dos vizinhos, né? Ah, quem fala da dívida do Galo? O Galo tá ganhando título, ganhou mais um agora. Vou falar da dívida do Galo pra quê? Se os caras estão ganhando título até agora. Vai falar do Flamengo? O que você vai falar do Flamengo? Os caras que foram pra Europa tentar contratar o Everton Cebolinha. Enquanto o Corinthians foi pra Europa tentar contratar um treinador. Vai falar do Palmeiras? O Palmeiras não quer contratar centroavante. Por quê? Porque acha arriscado e não quer gastar dinheiro com investimento mal feito. Vai falar do que dos outros? Se os outros estão fazendo certo, menos o Corinthians, entendeu? Ah, o Corinthians tá tentando fazer certo. Mas para fazer certo, com o investimento que foi feito desses jogadores, tudo passa necessariamente por ganhar um título. E ganhar um título, o Corinthians precisa acertar no treinador. Então não adianta falar agora de Abel Ferreira, falar de Jorge Jesus, porque achando que o Corinthians pode contratar, que pode dar certo, tudo bem, pode dar certo, mas é aquilo que eu sempre falo. A gente não pode achar que a exceção é uma regra. Por isso tem que ser estudado. Precisa estudar, os caras estão oferecendo, só que precisa ter uma convicção, porque o nome dos treinadores, eu, sincero, honestamente, eu não sei como como os treinadores que foram oferecidos ao Corinthians, ou que o Corinthians procurou, como é que eles jogam, mas pelo que se fala na imprensa, cada um joga de um jeito. Como é que vai dar certo isso? O Corinthians tem que entender a forma como o Corinthians quer jogar. E ir atrás do cara. O Abel Ferreira, por exemplo, não foi algo aleatório. Ele foi oferecido, óbvio, aí foi algo aleatório. Foi do aleatório, mas o Abel falou no Mundial. Eu passei por 3 entrevistas. Então o Palmeiras que queria um treinador de DNA ofensivo, né? Que era o que o presidente do Palmeiras falava, o DNA palmeirense da academia, que é ofensivo, o Palmeiras abriu mão disso para trazer o Abel Ferreira. E deu certo. Então você precisa entender o que você quer. Não adianta, tá, esse cara parece legal. Ah, o Botafogo tá indo atrás desse cara, parece ser legal. Trabalha com categoria de base. Não é esse o caminho, entendeu? Não sei se é isso de fato que aconteceu, porque, de novo, os caras não se pronunciam. E eu não tô criticando. Mas, assim, abre margem para especulação e a imprensa tem que especular. Esse é o trabalho da imprensa. E aí, quando tiver tudo certo, eles vêm, falam o que aconteceu no caminho, quem que eles negociaram, quem que eles tentaram correr atrás, e tudo certo. Agora não adianta criticar a imprensa por o trabalho que ela tem que fazer. Né? Esse é o ponto. Então, o Corinthians vai seguir na busca. Eu não acho que é um problema. Muita gente acha que foi o fato do Corinthians estar demorando é um grande problema. E é de fato, porque o Corinthians tinha que ter feito isso no final do ano passado, não o fez. Então agora está correndo atrás do prejuízo e tem que ser assertivo. Então se tem que ser assertivo, tem que levar tempo. Eu acho que o que tem que ser criticado, tem que ser criticado. E aqui não estou querendo ser conivente, falar que não, tá tudo certo. Não tá. O Corinthians tinha que ter feito isso no final do ano. Aí com 3 rodadas decide mandar o Silvinho embora, né? Uma vitória, uma derrota, um empate, e mandaram o treinador embora com 3 rodadas, porque a torcida pediu. E agora tá aí, tá procurando técnico. E tudo bem, assim, tudo bem não, porque assim, daqui a um mês tem Libertadores, mas é melhor demorar do que contratar qualquer um. Agora a gente sabe que existe a lista ali dos renegados, né? Alguns treinadores que não vão treinar o Corinthians. Caso do Cuca, caso do Mano Menezes, o caso do Fábio Carille, o próprio Renato Gaúcho. Essa lista dos renegados já está lá. O Corinthians não vai, a princípio, negociar com nenhum desses treinadores, o que eu acho um erro. Né? Mas a gestão não vai se indispor com a organizada, com o torcedor. E agora vai seguir no mercado. O torcedor vai ter que ter paciência e esperar que o Lázaro faça um grande trabalho, consiga fazer um grande trabalho, porque aí eventualmente deixa o cara mesmo. Agora sim, é um risco e a gestão corintiana sabe que é um risco. E pelo que eu vi, ele não pode jogar, por exemplo, algumas competições, né? Porque ele não tem a formação de treinador necessária para, de repente, treinar o Corinthians na Libertadores. Ele não tem, né, todos os cursos ali necessários para ser um treinador. Então isso é outro problema. Por mais que o Corinthians quisesse o Lázaro, ele não pode.
Então, necessariamente precisa de um técnico. Agora, quem que vai ser? E é outros 500. Então, eu acho que a gestão corintiana tem que seguir no silêncio. E pro Neto, que é um fanático, né? Se vier a notícia para ele, é melhor ficar quieto, assim. Não fala, por mais que você queira falar, por mais que você tá emocionado, é o clube do coração. Poxa, é melhor ficar quieto. Porque se ele não tivesse falado nada, talvez, né, o Luiz Castro tivesse fechado com o Corinthians. Teria dado tempo, né? Dele assinar alguma coisa, um pré-acordo. E aí já não teria mais volta pro Botafogo, né? Só que não deu tempo, né? A notícia vazou antes e depois o dono ligou pro cara e acabou, né? Aí não tem conversa. O bilionário liga para um treinador, o treinador que ele queria. Você acha que o cara não vai oferecer o que precisa para ter o cara? Né? Nem que seja por vaidade, ele vai fazer. Ele vai fazer negócio. Então, vai seguir na busca, tá? Repito, eu lamento muito que o Neto não esteja criticando a gestão corintiana neste momento, tá? Porque tem que criticar os erros que aconteceram, né? A demora agora, eu acho que tem que demorar porque tem que ser assertivo, agora tem que ser criticado. Porque bancou o Silvinho, mandou o cara embora, agora fica nessa demora, né? E aí fala de um, fala de outro, técnico, e todo mundo fala não. Tem que criticar, mano. Por mais que eu falo assim, ele mudou muito a postura com o Corinthians e eu lamento muito, porque a gente precisa saber dos problemas. E ele sempre falou dos problemas. A dívida era algo que ele sempre pegou no pé, agora ele não pega mais. Não adianta tapar o sol com a peneira. E aí queria apontar, a casa do cara também tá com problema, mas a casa do cara, o problema é muito menor. Esse que é o ponto, entendeu? Eu espero que de fato ele, pô, converse com o Duílio, fala assim, eu gosto muito de você, mas eu preciso criticar. Tem que ser criticado, eu vou ter que criticar, infelizmente. Agora, não sei, ele quer ter o contato do presidente para ter acesso a informações privilegiadas, eventualmente participar de uma gestão dele, eu não sei. Talvez sim, é isso que parece, né? É isso que a gente não consegue entender, porque tem muita coisa errada. E por mais que a gestão seja consciente, parece que é uma boa gestão, tem muita coisa errada ainda. E aí não adianta criticar o Alessandro, Roberto de Andrade, porque quem dá a canetada é o Duílio. Não adianta ele blindar o Duílio e criticar o Alessandro e o do Roberto de Andrade. Eles fazem parte da mesma gestão. O Duílio erra tanto quanto eles. E aqui, de novo, não é querendo ser agente do caos, mas é isso, cara, assim. Então eu fico triste com isso, porque assim, a crítica do Neto nunca é de maldade. É uma crítica, ele sempre fez a crítica pensando no melhor do Corinthians, né? E talvez a notícia tenha chegado, chega em um, chega o outro, tem descontentes, ele recebe ameaça, mas, ué, tem que falar o que tá errado. É igual o país, a gente vai deixar de falar das coisas erradas do país, porque senão o presidente vai falar mal, vai ter ameaça. Não, tem que falar o que tem de errado. E ele fala o que tem de errado. Agora o Corinthians tem muita coisa errada também e ele parou de falar dos problemas, né? Ele só joga a culpa no Roberto de Andrade e no Alessandro agora. E os caras são, entre aspas, peão, né? Porque quem dá a canetada é o Duílio, né? Quem é o poderoso é o Duílio. Então, enfim, né? Só para finalizar, falei aqui brevemente, né? O Botafogo aparentemente acertou com o Luiz Castro, tá? Parece que vai dar tudo certo. Agora sim, parece que vai dar certo. Não vou cravar também, porque e ninguém crava. Até porque já aconteceu essa reviravolta do Corinthians. É difícil a gente especular qualquer coisa, né? Porque mostra que a palavra do treinador e do empresário não vale nada. Se vier um clube ali do mundo árabe oferecer mais, ele vai. Né? Por mais que ele esteja palavrado com o Botafogo. E reforços, né? Falei aqui do contato do Textor com o Cavani. Não sei se vai acontecer, acho muito difícil, mas pro meio de temporada, quem sabe, né? Dependendo de quanta grana ele está disposto a investir, ele é um cara que agora vai usar o Botafogo de forma muito comercial, né? E ele já mostra isso com
essa amostra de poder de trazer o Luiz Castro. Agora se traz o Cavani também, é muita grana com exposição do nome do Botafogo, exposição, venda de camisa do jogador. Então é um cara que mostra que realmente vai usar o clube para fazer grana. Ele vai querer fazer grana com o clube, ele sabe que para isso ele precisa investir. Acho difícil, acho muito difícil, mas vamos ver, o cara tem grana, o cara é bilionário, né? Se ele quiser pôr grana, ele vai pôr. A grana é dele, né? Ele vai falar, vou pôr, ué. É igual o caso do Luiz Castro, foi isso. Ele é o dono do dinheiro, ele é bilionário. Ah, quanto que o Corinthians ofereceu? Isso. Então tá, então eu ofereço isso. Então fechou. Tamo junto, vambora. Vamos pro Rio de Janeiro. E é assim que é, cara. Esse é o clube empresa. O cara que tem mais vai pagar mais e ele vai levar. Não tem essa de, se o cara não tem palavra. Enquanto não tem nada assinado, não tem essa de ter palavra. Até porque é o que eu falei. Eu não sei se foi o treinador que se apalavrou ou não. Mas ele foi só empresário. E o empresário a gente sabe como é que é. O caso do Nicão, por exemplo. Tava palavrado com o Internacional. Depois o empresário pede mais aqui, pede mais ali. O Inter não vou entrar em leilão. São Paulo levou. Então a gente sabe como é que é empresário. Às vezes não é nem o jogador, não é nem o treinador, é o empresário que quer tirar um pouco a mais, né? Que ele ganha uma porcentagem na transação, ele quer tirar uma a mais. Pô, se alguém oferecer mais, eu vou pedir mais. E o profissional deixa a mão do empresário. Então não dá pra saber se foi o cara ou não, né? Fato é que diz que o John Textor ligou diretamente para o Luiz Flores, Luiz Castro. E aí complica, né? O cara fala direto com o cara, direto, um com o outro, sem intermediário, aí é difícil, né? É difícil você bater essa negociação, ainda mais com um bilionário, né? Então é isso, gente. Já me estendi demais sobre o caso do Corinthians. O Corinthians vai seguir no mercado, fala-se de nomes que estão sendo oferecidos, né? O nome da vez aí é o Pizzi, né? Pizzi, não sei qual é a pronúncia correta. Ele, Juan Antônio Pizzi, ele, ex-treinador do Racing, ele treinou a seleção chilena que foi campeão da Copa América Centenário, né? E pelo que eu não conheço o treinador, sinceramente, honestamente, eu sempre falo aqui, não vou ficar especulando sobre coisas que eu não sei, né? Que aí começa a aparecer um monte de especialista no modo de jogar do treinador, isso e aquilo, mas pelo que falam, né? E a gente só repercute, assim, eu não sei, mas eu vou pelo que os outros falam, né? Porque a gente acredita que a informação é confiável, né? Mas se eu for especular aqui, aí vai ser 100% não confiável. Então, minimamente, eu estou confiando em alguém e a gente espera que a informação seja verídica. Não parece ser um bom treinador, pelo menos não para o Corinthians. Tá? Então, foi oferecido e o Corinthians diz que não vai se manifestar, o que eu acho muito válido, mas a nova corrente aí do mundo jornalístico diz que o Corinthians vai olhar para o mercado sul-americano. Tá? E aí, quem vai ser? Aí a história pra gente discutir daqui a algumas semanas, talvez, porque eu acho que isso aí vai se delongar ainda por um bom tempo, até porque o Santos está no mercado também. O Santos querendo um treinador estrangeiro também, aparentemente sim. Então segue na procura, vai seguir na procura. E repito, acho que o silêncio ele é correto, mas o silêncio só aconteceu por causa de um erro. E um erro monumental, que foi bancar a permanência do Silvinho no momento em que o clube a gestão já sabia que não ia dar certo. A manifestação da torcida já era considerável desde o ano passado. E nessa intertemporada a cobrança continuou. Porque quando é que vai trocar o treinador? Quando é que vai trocar o treinador? Os caras simplesmente preferiam fechar o olho para isso. Então foi um erro dos mais bizarros dessa gestão. E por isso que eu falo, o Neto tinha que criticar isso. Porque foi um erro bizarro. Não adianta criticar só o Roberto de Andrade e o Alessandro. O Duílio bancou o cara também. Continua bancando até hoje. Fala que é um bom treinador, que confiava nele, mas que, poxa, precisava preservar o cara. Então, pô, tem que criticar o Duílio também. Porque se ele acreditava no potencial do treinador, tinha que ter mantido. Cadê a sua convicção? Cadê o seu respeito como profissional?
É só pra blindar o cara? Se o cara não quer ser blindado, deixa ele lá. Eu aposto que o Silvinho, por ele, ficava no cargo. É uma questão de honra. Ele fala: cheguei aqui com uma missão, com um propósito e vou sair aqui. Só saio se vocês pedirem pra sair. Do jeito que é o Silvinho, eu tenho certeza que esse é o perfil dele. Se vocês quiserem que eu saia, se vocês acharem que eu tô atrapalhando, eu saio. Mas eu me recuso a sair. Eu me recuso a me entregar. Esse é o perfil do Silvinho. Já era assim como jogador, imagina como treinador. Pelas entrevistas que ele dava, né? Esse é o perfil dele. Eu acho que o que rolou foi, ó, não tá dando certo, a torcida. A gente nunca viu uma reação dessa e, infelizmente, eu acho melhor a gente encerrar até para preservar a sua imagem. Né? Então, enfim, né? A gente vai seguir acompanhando o mercado. Talvez faça um barulho, começou uma chuva bem forte aqui. A gente vai seguir acompanhando o mercado. Quem tiver de mais notícia de Corinthians, de Santos, de Botafogo e enfim, de outras equipes, a gente vai vir aqui gravar mais podcast para vocês. E à medida que forem acontecendo os estaduais também, a gente vai repercutir os estaduais. Fica o meu convite sempre aberto. Quiser que eu falo do seu clube de coração, do seu estadual, deixa o seu comentário aí embaixo, né? Não é privilégio, tá privilegiando um ou outro. Não, na verdade não. Eu sempre deixo esse convite aberto. Agora, o fato é que, como eu sou do Sudeste, é muito mais fácil ter notícias das equipes, né, da região, do Sul-Sudeste, né? Então fica um pouco mais fácil ter notícia dessas equipes. Mas a gente sempre acompanha de uma forma geral, né? E vocês pedindo, a gente, óbvio, traz mais informações para vocês, tá certo? Gente, valeu demais. Desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau.